Olá, bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de matemática nono ano da Escola Municipal Joaquim Dias de Oliveira, São Miguel do Fidalgo, Piauí. Hoje, trabalhando a atividade avaliativa 3 do mês avaliativo 3. Professor Raimundo Dias com vocês. Então, iremos ainda trabalhar as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, dado por o seguinte. A questão 35 da página 89, eu alterei os dados, mas é semelhante à maneira de resolver. Então diz o seguinte: em um restaurante, 240 fregueses consomem 2.000 esfirras em 3 dias. E ele pede para calcular quantas esfirras de 180 fregueses vão consumir em 30 dias. Então, primeiro precisamos fazer a tabelinha, né? Eu vou colocar sempre as pessoas no meio, né? Que são os fregueses. Então, eu tenho esfirras, né? Isso é em unidade. Tenho fregueses. Que nesse caso são pessoas, né? Unidades, pessoas. E eu tenho tempo, que é dado em dias, né? Dado em dias. Então, fazendo a tabela novamente em coluna, que fica mais fácil de se perceber, né? Fica mais fácil de perceber. Então, observe o seguinte, olha, são quantos fregueses? 240 fregueses, 240 pessoas, consomem 2.000 esfirras, 2.000 esfirras, em quantos dias? 3 dias. Aí ele quer saber, ele pede para calcular quantas esfirras, né? Quantas esfirras, 180 fregueses vão consumir em 30 dias. Em 30 dias. Agora nós vamos comparar fregueses com esfirras e depois fregueses com tempo. Então observe um detalhe aí. Vou utilizar uma caneta de outra cor para fazermos a relação aqui, né? Então, observe o seguinte: esfirras e fregueses. Se 240 pessoas consomem 200 esfirras, se eu diminuir a quantidade de pessoas, eu vou aumentar a quantidade de esfirras ou diminuir? Considerando que eles vão consumir proporcionalmente. Então, observe o seguinte: ó, se eu diminuir o número de pessoas, eu diminuo o número de esfirras. Então, isso é diretamente proporcional, né? Eu vou fazer assim, diretamente proporcional. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, se elas são diretamente proporcionais, significa dizer que eu irei multiplicar cruzando os termos, né? Eu vou multiplicar isso por esse e esse por esse, né? Esse por esse. Então, agora eu vou comparar fregueses com tempo. Observe o seguinte: se eu tenho 240 pessoas, ele demora 3 dias, né? 3 dias. Se eu diminuir o número de pessoas, se é diretamente proporcional a uma certa quantidade fixa, se eu diminuir o número de pessoas, eu iria diminuir o número de dias também, né? Eu iria diminuir o número de dias. Então, se eu aumento o número de pessoas, eu diminuo o número de dias. Então, se, por exemplo, nesse caso aqui, são 180, 30 dias, se for 240, eu vou diminuir o dias. Ou seja, se eu aumento o número de pessoas, né, eu diminuo o número de dias. Isso aqui é inverso, é inverso. Se, por exemplo, se eu diminuo o número de pessoas, eu aumento o número de dias, né? Se imagine uma coisa, duas grandezas, onde uma é em relação a uma constante, um tempo em relação a constante. Então, se eu diminuo o número de pessoas, né, eu vou aumentar o tempo para que alguma coisa seja produzida. Então, isso é inverso. Se é inverso, nós iremos multiplicar assim, ó, né, em linha. Então, nesse caso, eu vou pegar 3 vezes 240 vezes x, ó,
3 vezes 240 vezes x é igual a dos 2.000 vezes 180 vezes 30. 2.000 vezes 180 vezes 30. Então, agora eu vou só multiplicar 3 vezes 240, né, que é a primeira, né? 240 vezes 3, ó. 240 por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Vai dar 720 aqui. 720 vezes x é igual. Aqui eu vou pegar esse valor vezes esse, né? 180 vezes 2.000, né? 180 por 2.000. 2.000 tem 3 zeros. Eu vou pegar, só colocar os 3 zeros aqui, ó. E aí, tiro daqui, eu faço 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Vai dar 360 mil, né? 360 mil vezes 30, né? 360 mil vezes 30. Agora, 360 mil vezes 30. Vezes 30. Eu tiro o zero novamente, coloco aqui, né? Eu faço 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10. Então, eu vou ter esse número aqui, ó. 1, 2, 3... 1, 2, 3, eu tenho 10 milhões 800 mil, né? 10 milhões e 800 mil aqui. Então, aqui vai ficar 10, 8, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. 5 zeros. E aqui eu tenho 720 vezes x. 720 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, vai ficar assim, x vai ser igual a 720. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse número dividido por esse, eu cancelo um zero com um zero, vai ficar 108 com mais 4 zeros, dividido por 72, né? Por 72. Eu tirei um zero aqui, era 5 zeros, eu cortei os 2 zeros. Então, 10 não dá para dividir por 72, eu vou pegar 108 por 72. Quantas vezes eu vou somar o 72? Apenas uma vez, né? Então, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 7 é 7, eu vou diminuir. Do 8 tira 2, fica 6, do 0 não dá para tirar 7, fica 0, aqui fica 10, aqui vai dar 3, né? Abaixo do 0 fica 360. 360 dá 72 por 5. 5 vezes 2, 10, vai 1, né? 2 vezes 7, 14, 1, 15. Dá 150. 150. Isso dá 3, né? Nesse caso aqui dá 3. Deixa eu ver aqui, 3. 3 vezes 2 dá 6, 72 vezes 3. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21. Dá 6. 72 vezes 4. 4 vezes 7, 28. Dá 5, aliás, aqui. 72 vezes 5. 72 vezes 5. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 7 vezes 5, 35 e 1, 36. Dá 5 aqui, que dá 360, né? Então, dá 5. Dá 5 que dá 360, que dá 1, né? Dá 5 que dá 360, para 360 dá nada. Aí eu tenho 3 zeros, acrescento os 3 zeros aqui. Vai dar, nesse caso, x vai ser igual a 15 mil, nesse caso, esfirras, né? 15 mil esfirras. Esse é o valor que nós vamos ter aí, 15 mil esfirras. Na segunda questão, ele diz assim: em 6 horas, 8 pessoas colhem uma quantidade de laranja que preenche o total de 640 caixas. Quantas pessoas que trabalham no mesmo ritmo das demais colhem quantidades necessárias para preencher 880 caixas em 2 horas? Ou seja, ele diminuiu aí o tempo, né?
Então, nós temos aí, de novo, vou colocar pessoas no meio aí. Então, eu tenho caixas, né? Vou botar assim, laranjas, 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 vai ser caixas. Laranjas, caixas. Aí eu tenho pessoas, pessoas, e eu tenho tempo que vai ser dado em horas, né? Horas. Tempo que vai ser dado em horas. Então, vamos ver aqui. Ele diz o seguinte: em 6 horas, 8 pessoas colhem um total de 640 caixas. 6 horas, 8 pessoas, 640 caixas. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas trabalham no mesmo ritmo, colhem 880 caixas em 2 horas, né? Em 2 horas. Ou seja, agora vamos primeiro comparar essas duas primeiras colunas aqui. Se eu tenho 8 pessoas, eu vou colher 640 caixas. Se eu agora vou aumentar a quantidade de caixas, significa dizer que eu aumento o número de pessoas, né? Então, significa dizer que nesse caso é diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, significa dizer que eu vou multiplicar fazendo cruzado aí, né? Agora, de pessoas e tempo. Se eu vou fazer um serviço e 8 pessoas fazem em 6 horas, se eu diminuir o tempo, significa dizer que eu vou aumentar o número de pessoas. Então, diminuindo o tempo, aumenta o número de pessoas. Isso é inverso, né? Isso é inverso. Então, significa dizer que vai ser assim, ó, inverso. Se uma coisa diminui e a outra aumenta, ela é inversa. Então, vou pegar 640 vezes 2 vezes x. Então, 2 vezes 640 vezes x é igual. Aí aqui eu vou pegar 880 vezes 8 vezes 6. 880 vezes 8 vezes 6. Então, 640 vezes 2, 640 vezes 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12. Dá 1280. 1280 vezes x, que vai ser igual. Aí 880 vezes 8 vezes 6. Então, 880 vezes 8, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 8, 64, com mais 6, 70, né? 70. Então, eu tenho esse valor aí, vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 0, 0, abaixo 2. 6 vezes 7, 42. Dá 42.240, né? 42.240. Então, 42.240. Esse valor está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu tenho x vai ser igual a 42.240 dividido por 1.280. Eu posso cortar os zeros, ficar só o número aí, né? Então, vai ficar 4.224 dividido por 128, né? Dividido por 128. Tem 3 casas, vou pegar 3 aqui. 128 e 400. 400 é maior que 128. Quantas vezes eu vou somar esse 128 para chegar nesse valor? Possivelmente 3. 128 vezes 3, né? 3 vezes 8, 24, vai 12. 3 vezes 2, 6 e 2, 8. 3 vezes 1, 3. 384. Então, vai dar 3, 384. Diminuindo aqui vai ficar 1 e aqui 12. 12 menos 6, 12 menos 4, aliás, dá 8, né? 1 não dá para tirar 8, aqui vai ficar 3, aqui 11. 11 menos 8 dá 3. Então, vou abaixar o 4, fica 384. 384 dá 3 novamente, que dá 384. Para 374, nada. Então, nesse caso, eu vou ter, nesse caso, ó, 33 pessoas, né? 33 pessoas. Esse é o valor da qual a gente iria precisar nesse caso aí, né? 33 pessoas
para fazer um trabalho em 3 dias, em 2 dias, aliás, em 2 horas, aliás, 3 dias não, em 2 horas. Na questão 3 diz assim, uma empresa foi contratada para fornecer refeições para 70 funcionários durante 60 dias, por R$ 15.960. Então, ele quer saber se 20 dias depois foram contratados mais 6 funcionários, qual é o valor do novo contrato? É bem complicado aí, porque observe que depois de 20 dias foi contratado mais 6 funcionários, era para trabalhar em 60 dias aí, né? Então, nós vamos ver aqui qual é o preço de um funcionário primeiro, utilizando a primeira condição. Então, eu tenho refeição, né? Quanto vai custar uma refeição para uma pessoa? Então, a refeição, eu tenho funcionários, né? Funcionários, que são pessoas, e aqui eu tenho tempo, dias, né? Dias. Então, é o seguinte, nós vamos descobrir qual é o valor da refeição. E aí fica, você descobrindo o valor da refeição, você acha o valor geral, né? Então, a refeição, ele diz o seguinte, ó, uma empresa foi contratada para fornecer para 70 funcionários, né? Durante quanto tempo? 60 dias. O valor que para esses 60 dias vai ser 15.960. Então, se fosse para um funcionário durante um dia, né? Qual seria o preço da refeição? Um funcionário em um dia. Qual vai ser o preço da refeição? Observe o seguinte, nós vamos primeiro comparar essas duas aqui, as duas primeiras colunas. Se são 70 funcionários, o valor é 15.960. Se for um funcionário, o valor vai aumentar ou vai diminuir? Então é claro que vai diminuir, né? Se uma coisa diminui, a outra também diminui. Então isso é diretamente proporcional, né? Diretamente proporcional. Agora, se 70 funcionários faz um trabalho em 60 dias, né? Se for um funcionário, vai aumentar o tempo, vai diminuir? É claro que vai aumentar. Ou seja, diminui o funcionário, aumenta o tempo. Isso aqui é inverso. Então, significa dizer que vai ser assim, ó, né? Vai ser assim. Ou seja, eu vou simplesmente pegar x vezes 70 vezes 60, né? Ou seja, eu vou pegar 60 vezes 70 vezes x, né? 60 vezes 70 vezes x, que vai ser igual a 15.960 vezes 1 vezes 1. Então, 15.960 vezes 1 vezes 1. Então, 70 vezes 6. 6 vezes 7, 42. Aqui tem dois zeros, né? Que é igual. Aqui vai dar 15.960 vezes 1 é ele mesmo, vezes 1 vai dar ele mesmo. Esse valor está multiplicando, ele passa dividindo. Então, tem 15.960 dividido por 4.200. X vai ser igual. Aqui eu tenho um zero com zero que cancelo, vai ficar 1.596, né? 1.596 dividido por 420. 420. Então, tem 3 casas, eu vou pegar 3, não dá. Eu vou pegar tudo aqui, né? Vou pegar 1.596 dividido por 420. 420, 4 vezes 3 dá 12. Talvez não dê um 4 aqui, porque vai dar 16. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Dá 3, que dá 1.260. Diminuindo, aqui vai ficar 6. Aqui fica 3. Aqui fica 3. Aqui 0, né? Vírgula que dá direito a um 0. Então, 3.360. Então, 420. Talvez dê um 8. Vamos ver se dá um 8. Aqui 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16, vai 1. 4 vezes 8, 32 e 1, 33. Então dá 8. 8 dá 3, 3, 6, 0. Então a refeição individual sai por 3,80, né? Então esse é o valor da refeição para cada funcionário, 3,80. O que a gente vai fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer num papel porque não vai dar para fazer aqui, né?
que eu vou fazer? Essa é a primeira parte, né? A primeira parte. Agora a segunda parte eu sei que a cada refeição é 3,80. Então, vou ter 70 funcionários por quantos dias? Por 20 dias, né? Então, eu tenho 3,80, vai ter 70 funcionários por 20 dias, mais 3,80, que é a refeição individual, vezes. Agora, não são mais 70 funcionários, aumentou mais 6, né? Então, são 76 funcionários por 40 dias, porque 20 dias com mais 40 dá 60 dias, né? Por 40 dias. Então, eu vou pegar 13,80 vezes 70 vezes 20, né? Então, vai ficar 13,80 vezes 7 vezes 2, 14, tem 2 zero, né? Mais 3,80 vezes 76 vezes 40. 76 por 40. Bota o zero aqui, né? 4 vezes 6 dá 24, vai 2, né? 4 vezes 7, 28, 29, 30. Então dá 30.040, né? 3.040. Então dá 3.040. 3.040. Agora eu vou só pegar 3,8 vezes 1.400. Então 1.400. Tá assim. 1.400 por 38. Aqui 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32, vai 3. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. E 3. 8 vezes 1, 8, com mais 3, 11. Então, tem uma casa aí, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Então, eu tenho 0, 0, 2, 3, 5. Tem uma casa após a vírgula, vai ficar 5.320 aqui. Então, 5.320 mais. Aqui eu tenho 3.040 vezes 3, 3,8. Então, 3.040, 3,8. Aqui vai dar 0. 4 vezes 8, 32, vai 3. 8 vezes 0, 0. Abaixo 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 0, 0, abaixo 1. 3 vezes 3 dá 9. Aqui vai ficar 0, 2, 5, 5, 11. Aí tem uma casa após a vírgula, vai ficar 11.552. Então aqui dá 11.552. Então, somando esses dois aqui, né? Se eu tenho 11.552 com mais 5.320, então eu tenho 0, 5.320. Somando aqui vai ficar 2, né? 2, 7, 8, 6, 1. Vai dar 16.870. Eu tenho 16.870. Esse é o valor do novo contrato. O novo contrato não vai ser mais de 15.960. O novo contrato seria de 16.870. Esse é o valor do novo contrato a ser firmado aí pela empresa para oferecer as refeições, né, aos funcionários aí. Bom, então na quarta questão ele fala sobre aí eu tenho uma tabela de velocidade, né, e a quantidade de quilômetros gasto por litro. Então ele diz assim: a tabela mostra a eficiência de um automóvel com os valores de velocidade em quilômetros por litro, né, quilômetro por hora, velocidade em quilômetro por hora associada ao quilômetro rodado por litro de combustível. Então eu tenho o seguinte, ó, quando o carro está com uma velocidade de 40 quilômetros por hora, ele vai gastar 8 litros a cada quilômetro, né? Ele vai andar 8 quilômetros a cada litro, aliás. Então, com a velocidade de 40 km por hora, ele vai andar 8 quilômetros com 1 litro de combustível. Quando ele está com uma velocidade de 60 km por hora, ele vai andar 10 quilômetros com 1 litro de combustível. Quando ele está com uma velocidade de 80 km por hora,
ele vai andar 13 quilômetros com 1 litro de combustível. Quando a velocidade dele é 90 quilômetros por hora, ele vai andar 10 quilômetros com 1 litro de combustível. Quando a velocidade dele é de 100 quilômetros por hora, ele vai andar 9 quilômetros com 1 litro de combustível. Quando a velocidade é de 120 quilômetros por hora, ele vai andar 8 quilômetros com 1 litro de combustível. Essa é a eficiência do carro. Aí aqui você vai dizer se é verdadeiro ou falso, olhando a tabelinha e fazendo, né? Na primeira ele diz assim, quando a velocidade é 60 quilômetros por hora, o automóvel vai gastar 1 litro de combustível em 8 quilômetros, em 60. É isso que está dizendo? Você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Em 1 hora de viagem, a velocidade de 90 quilômetros por hora, o consumo é 9 litros. Se a velocidade é 90 quilômetros por hora, ele vai gastar 90 km por hora, ele gasta o quê? 1 litro a cada 10 quilômetros, não é assim? 1 litro a cada 10 quilômetros. Prestem atenção aí. 90 quilômetros por hora. Ou seja, quando ele diz 90 quilômetros por hora, no segundo, só fazer aqui um detalhe aqui do segundo, né? No primeiro eu não preciso, que é só olhar a tabela. Eu tenho assim, ó, 90 quilômetros por hora, que é a velocidade, significa dizer que aqui vai ser 90 quilômetros em 1 hora, entendeu? 90 quilômetros por hora significa dizer que o carro vai andar 90 quilômetros em 1 hora. Então, é 1 hora que ele está falando aqui, ó. 1 hora. Então, eu tenho o seguinte, 90 quilômetros em 1 hora. Será que ele vai gastar 9 litros? Ele está dizendo aqui que a velocidade de 90 km por hora, ele vai gastar 10 km, ele vai andar 10 quilômetros com cada litro. Preste atenção, 10 quilômetros com cada litro. Então, eu tenho quilômetro e litro aqui, ó. Então, a constante aqui é quem? 1 hora. Então, quilômetro, né? Quilômetro, litro. Vou botar assim, quilômetro e litro. Então, observe o seguinte, ó. Se ele vai, por exemplo, se ele gasta esse detalhe aqui, ó, 10 quilômetros por litro, implica dizer que vai ser 10 quilômetros com 1 litro, né, de combustível. 10 quilômetros com 1 litro de combustível. Então, se eu tenho 10 quilômetros em 1 litro, então se eu vou andar 90 quilômetros, quantos litros serão? Então, é o seguinte, significa dizer que se eu aumentei o número de quilômetros, eu vou aumentar o número de litros. Então, isso é diretamente proporcional. Você vai fazer assim, ó, 10 vezes x e 90 vezes 1. Aí você vai saber se esse cálculo aqui está certo ou não, né? Resolver e ver se está certo. Na terceira questão diz assim, ó, com 120 km por hora, 120 km por hora, esse automóvel é mais eficiente, pois consome apenas 8 litros de combustível. Com 120 km por hora, ele anda 8 km a cada litro. Presta atenção, 8 km a cada litro. Aqui ele anda 9 km a cada litro, 10 km a cada litro, 13 km a cada litro, 10 km a cada litro, 8 km a cada litro. Será que aqui ele é mais eficiente? Você vai dizer se é verdadeiro ou falso. E na quarta diz assim, os dados da tabela mostram que o automóvel é mais eficiente na velocidade de 80 km por hora. Em 80 km por hora, ele anda 13 km a cada litro. Aqui em 90 ele anda 10 km a cada litro, aqui 9 km a cada litro, 8 km a cada litro, 10 km aqui a cada litro e aqui 8 km. Você vai dizer se é verdadeiro ou falso observando a tabela. E aí marca a alternativa que é correta, então. Na quinta questão, ele diz assim, 4 pedreiros constroem um muro em 60 dias. Observe que é um muro, esse muro é o mesmo, em 60 dias. 4 pedreiros. Então, aqui eu tenho pedreiros, né? Pedreiros, que
aqui são pessoas, né? Pessoas, são profissionais. E aqui eu tenho muro, ou dias, tempo, né? O muro é o mesmo, tempo, que vai ser dado em dias, né? Tempo em dias. Então, fazendo a tabelinha, você vai ver o seguinte: são 4 pedreiros, eles demoram 60 dias para construir esse muro. 4. Então, imagine que os pedreiros eles trabalham igualmente, né? Proporcionalmente. Não, então, significa dizer 12 pedreiros. Se eu aumentar o número de pedreiros para construir o mesmo muro, eu vou diminuir o tempo, né, o número de dias, ou vou aumentar o número de dias? É claro que eu vou diminuir, né? Então, isso é inversamente proporcional. Então, se é inversamente proporcional, eu multiplico nas linhas, né? 12 vezes x, ou 12 vezes x, e aqui 4 vezes 60. Então, se eu aumento o número de pessoas, de pedreiros para fazer esse muro, eu vou diminuir o tempo para construir esse muro, né? Então, aqui eu vou ter 12x é igual 60 vezes 4, 4 vezes 6, 24, dá 240. O 12 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 240 dividido por 12. Então, se eu tenho 240 por 12, tem duas casas, vou pegar 2. Vai dar 12 duas vezes dá 24, para 24 nada, né? Abaixo zero. 12 vezes 0 é 0, para 0 nada. Então vai ser quantos dias? Ó? Nesse caso eu vou ter 20 dias, ou seja, eu vou ter 20 dias, então é só marcar, né? Bom, fico por aqui e até a próxima aula.